Leitoras e leitores do Clube de Literatura, deixa eu falar com vocês. Esse vídeo aqui é para explicar exatamente como é que vai funcionar o nosso roteiro e o decorrer do processo no estudo sobre o livro de Romanos, ok? Vamos por partes. Primeiro, para a gente estudar e se debruçar diante de uma carta ou um livro das Escrituras Sagradas, a gente, aliás, qualquer literatura, inclusive fora da Bíblia, a gente precisa saber, em primeiro lugar, qual é a característica, qual é a categoria desse material. Romanos é diferente de Salmos, que é diferente de Ezequiel, que é diferente de Gênesis, que é diferente completamente de Apocalipse. Cada literatura dessa tem uma categoria específica e ela deve ser lida a partir dessa categoria. Eu não posso fazer uma leitura sem saber exatamente qual a categoria que esse livro expressa ou pretende ou pressupõe. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber em que caráter aquela carta ou aquele livro está sendo escrito. O método que a gente vai estar utilizando ao nos debruçarmos sobre a carta de Paulo aos Romanos é o método de estudo livro por livro. Para quê? Para que por meio desse estudo a gente tenha uma visão panorâmica. Quando você pensar em visão panorâmica, você precisa pensar numa coisa muito simples. Imagine que você está indo para uma cidade nova que você não conhece. Sua primeira vez naquela cidade. E você ouviu dizer que aquela cidade faz fronteiras com tantas outras que você também não conhece. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para não se perder naquela cidade e acabar indo de uma cidade para outra sem saber que saiu daquele lugar? Você pega o mapa, você olha de cima e você vai ver qual é a fronteira dessa cidade, qual é o limite dessa cidade. Então você percebe que ao chegar em determinado lugar, há um limite estabelecido ali, eu não posso ultrapassar, senão eu sair daquela cidade. Então eu tenho uma visão mais ampla, mais plena, panorâmica. Bem, então eu cheguei naquela cidade, a minha visão já afunilou um pouquinho mais, já se estreitou um pouquinho mais. E eu começo a caminhar por dentro daquela cidade. Então minha visão está um pouco menos panorâmica. Então eu vou entrando em ruas, entrando e subindo ladeira, descendo ladeira, eu vou entrando em alguns lugares, entro em alguns comércios, visito algumas casas. Isso nada mais é do que você sair de uma visão panorâmica para uma visão específica, bem estrita, ok? Não temos o objetivo nesse estudo de tocar em questões muito estritas, ainda que eu saiba que em alguns momentos vamos acabar fazendo isso. Mas não é esse o foco. Eu quero que você compreenda o foco. O foco é visão ampla, panorâmica. A partir do momento que eu tenho uma visão panorâmica, uma visão ampla, uma visão aberta, sendo bem repetitivo, então eu posso começar a discutir exatamente o que tem ali nos meandros, nos detalhes, ok? Beleza. A partir do momento que eu conheço a visão panorâmica, então eu tento descobrir o que é que estabeleceu aquela cidade, voltando ao exemplo que eu estava dando, e eu tento conhecer o que está no entorno dela, como ela foi fundada, o que estava acontecendo. Então, de repente, quando eu começo a descobrir todas essas coisas, se você fizer esse exercício, você vai entender o que eu estou falando. Você de repente começa a se sentir pertencendo àquela cidade, mesmo sem nunca ter pisado por lá. É bem interessante isso, porque é assim que a gente vai fazer com Romanos. A gente vai estudar a carta em visão panorâmica e nas coisas que estão no entorno dessa carta. O que é que está por detrás dela? O que é que formou ela? O que é que passava na cabeça do apóstolo Paulo? O que é que estava acontecendo com os governos do período? Beleza. Vou trocar em miúdos para tentar ser o mais específico com vocês que eu posso ser. Vamos lá. Essa leitura panorâmica, ela é uma leitura baseada no método livro por livro, a fim de que eu tenha uma visão mais ampla. Segundo ponto, eu preciso ter uma leitura exaustiva. O que é uma leitura exaustiva? É uma leitura que eu faço isso com tantas vezes, eu faço isso com tanta frequência, que eu chego à exaustão. Tá, eu não vou exagerar tanto com vocês, não. Bom seria se pudéssemos, mas não vamos exagerar tanto. Eu vou deixar a critério de cada um de vocês. O que eu vou pedir é que toda segunda-feira, quando eu postar um novo desafio, toda segunda-feira pela manhã, você vai receber
no seu Discord, lá no nosso grupo do Discord, um documento, um texto bíblico, a carta de Paulo aos Romanos, com uma característica bem diferente da que você está acostumado a ver. Eu vou pedir a você que quando você receber esse documento, você imprima, ou se você tiver facilidade com o virtual, com o mundo virtual, você pode deixar ele em PDF mesmo, não tem problema, ou em Word, tanto faz, ou PDF ou Doc. E você vai fazer a leitura nesse texto que eu vou mandar para você. Esqueça sua Bíblia de dentro de casa. Eu preciso que você abandone ela quando você estiver lendo o estudo de Romanos, fazendo esse estudo de Romanos comigo. Por quê? Porque esse texto que eu vou mandar para você, toda semana vai ser uma tradução ou versão diferente da semana anterior. E a característica específica desse texto que eu vou mandar para você é que ele não tem capítulo e ele não tem versículo. Eu arranquei isso da Bíblia. Por quê? Primeiro porque quando foi escrito não estava assim no original. E a gente precisa saber disso, não tem para onde correr. Quando eu começo a ler o texto bíblico sem capítulo e sem versículo, cara, pare para pensar e escute o que eu estou dizendo. É simplesmente maravilhoso, é fantástico. A percepção que você tem do texto bíblico é completamente diferente. Por quê? Porque você vai perceber a fluidez do texto, exatamente como ele foi pensado no início. Pare para pensar. O texto bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. No caso específico da carta aos Romanos, ao apóstolo Paulo. E quando você lê na sua Bíblia doméstica, aquela que você tem em casa, aquela que é o seu xodó, o seu bibelô, aquela que você não se perde, às vezes até inclusive nos versículos e nos capítulos, imediatamente você vê um capítulo terminando, outro começando, às vezes subtítulos de editora que não estavam ali no original. Às vezes quando um assunto ele está terminando num capítulo, ele inicia outro e o assunto não terminou. E você terminou de ler aquele capítulo e não compreendeu o que estava sendo escrito pelo apóstolo. Ou seja, a mensagem que o Espírito Santo queria trazer para você foi perdida. E isso é muito preocupante. Caramba, eu não vou perder tempo com isso aqui, posso fazer um vídeo depois mostrando um exemplo de como que isso acontece na Bíblia, mas isso é muito comum acontecer. E como dizia certo irmão já falecido, muito querido, irmão Gino, Francesco, ele falava o seguinte: às vezes a gente lê diariamente, capítulo por capítulo, só que aí você termina de ler um capítulo, você terminou de ler, mas o Espírito Santo não terminou de falar. Por quê? Porque não tinha capítulo e versículo e você acabou ficando viciado nisso e nem te avisaram dessa novidade. Beleza? Então, toda segunda-feira eu vou postar um texto novo. A gente está tendo um trabalho aqui com a equipe de coordenação para poder editar texto, tirar capítulos, tirar versículo, madrugada dentro fazendo esse trabalho. Peço a você que tenha muito cuidado, leia com atenção, valorize esse momento, valorize esse tempo. Vai ser útil demais para a nossa vida cristã, vai ser edificação raiz, edificação muito rica para a nossa vida. Beleza? Bem, então primeira coisa, leitura, livro por livro, visão panorâmica, uma leitura exaustiva, portanto eu peço a você que você leia essa carta que eu vou mandar para você toda segunda-feira, no mínimo 2 vezes em uma semana, mínimo. Se você conseguir ler 5, 10, te amo, maravilha, maravilha. Se não, tranquilo, no mínimo 2. E se você levar em consideração que talvez a gente leve 15 semanas para concluir esse estudo, você vai ter lido mais ou menos 30 vezes a carta de Paulo aos Romanos. Delícia, isso é muito bom, isso é muito rico. Você sabe disso, cada leitura que você faz é uma percepção nova que o Senhor te traz. E a gente precisa exercitar isso, beleza? Em terceiro lugar, é uma proposta de leitura não viciada. É a retirada de subtítulos, capítulos e versículos de editora que não estavam no manuscrito original, não foi pensado pelo Espírito Santo, portanto às vezes nos atrapalha quando a gente pensa em estudo mais específico como o que a gente está fazendo. É útil capítulo e versículo para reuniões coletivas. Como é prático? O irmão vai lá falar, abre Salmo 23, versículo 2, imediatamente a gente consegue abrir. O problema é que quando a gente vai fazer estudo, a gente se perde na compreensão total. E quarto ponto, e mais importante de tudo, o mais importante de tudo, esse aqui vai ser o auge, o topo dos nossos objetivos, da nossa conquista. Lá pela 12ª, 13ª semana, a gente vai começar a discutir, em cima da quantidade de vezes que nós lemos, qual é a divisão natural do texto da carta. Isso aqui vai ser o nosso objetivo específico. Portanto, a gente vai tocar muito menos em doutrina, irmãos. Muito menos. A gente vai tocar na divisão natural. A gente vai perceber que de um certo ponto até certo ponto é a introdução da carta.
A partir de um determinado ponto, o apóstolo Paulo já inicia um assunto e ele encerra esse assunto em algum outro lugar. Quando ele encerra esse assunto, ele vai dar início a outro, ele encerra em outro lugar. Há uma fluidez natural, uma linha contínua muito fina, e que se nós conhecermos e percebermos essas pequenas nuances divisórias que o Espírito Santo pretendeu nos dar, aí a gente vai perceber todo o corpo doutrinário. E eu quero te lembrar uma coisa. Há um cântico muito antigo no meio cristão, que é muito rico, porque ele é nada mais nada menos do que uma reprodução de um texto bíblico, que está lá no final, na carta de Paulo aos Romanos, lá no final do capítulo 11, antes de iniciar o capítulo 12. E o cântico fala, ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para depois receber, porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. O Diante do Trono também tem um cântico composto com esse texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esses textos, eles precisam saltar aos nossos olhos e queimar nosso coração, irmãos. Por que às vezes não queimam? Porque eu não consigo me dar conta de que quando Paulo cita essa expressão, que em teologia a gente vai chamar de doxologia, lá no final do capítulo 11, Paulo está falando isso porque ele escreveu 11 capítulos antes. E quando ele chega ali no final do capítulo 11, ele fala, ó profundidade das riquezas. Quem primeiro deu a Deus para depois receber? Porque dele, por meio dele e para ele, todas as coisas. É como se Paulo naquele momento parasse, refletisse em tudo que ele escreveu, olhou para trás e falou, Deus do céu, que riqueza, que profundidade é essa que nós não alcançamos? E eu preciso que você compreenda isso. O texto foi escrito para chocar, impactar a nossa vida e transformá-la, moldando o nosso caráter. Então eu quero desafiar você a fazer isso. Para para o Senhor, para diante do Senhor. Para diante do Senhor. E eu quero te desafiar mais uma coisa. Toda vez que você pegar na Bíblia para ler, seja esse manuscrito ou na sua própria Bíblia, eu peço que você se debruce, incline o seu coração diante de Deus e fala, Pai amado, eu não tenho condição de compreender na minha mente carnal e humana, mas o Senhor, pelo seu Espírito, pode soprar nos meus ouvidos. Não esqueça, querido, não esqueça nunca. O mesmo Espírito que inspirou os apóstolos, os escritores da Bíblia, é o mesmo Espírito, autor desses livros, que habita dentro de você no seu espírito. Ele, o nosso Deus, em espírito, deseja, e é o principal interessado, que você conheça o texto das Escrituras. Amém? Esse é o desafio que eu peço a vocês. Isso aqui são os objetivos gerais. Próximo vídeo eu vou explicar para você quais são os objetivos específicos que vão ser pontuados toda segunda-feira para dinamizar esse processo e dinamitar esse processo. Amém? Que o Senhor em Cristo te abençoe, a mim, a você, a todos nós, e que nós possamos firmes, em uníssono, trabalhar juntos em prol da edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Um beijo. Fica com Deus.